Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. O versículo é o 18. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Segundo livro da Bíblia, fácil de encontrar, 33, versículo 18. Em 20 minutos, Jesus vai falar ao nosso coração. Aleluia, Deus. Então, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Louvado seja Deus. A nossa vida é uma vida constituída de momentos. Nós passamos muitos momentos diferentes na nossa vida. E nós também reagimos de maneira diferente em cada um desses momentos. E Moisés, ele é um grande exemplo disso. Moisés, ele teve momentos na sua vida, não vou falar da sua infância, quando ele foi jogado nas águas e tudo, embora não deixe de ser o momento. Mas vamos falar do momento em que Moisés já tinha consciência do que estava acontecendo. Moisés teve um momento no Egito. Foi preciso Moisés, por permissão de Deus, chegar ao Egito e aprender tudo sobre aquela cultura. Mesmo que tivesse naquele lugar deuses pagãos, mas Moisés estava ali. Deus usa a filha de Faraó para que Moisés aprendesse algo diferente daquilo que os hebreus traziam na sua cultura, embora eles já vissem o sistema de adoração do Egito, pois o povo estava lá cativo. Moisés não foi enviado para o Egito para morrer. Moisés foi enviado para o Egito para aprender. O Egito é uma representação na época de um poder, falando de nação, maior naquele momento. Mas Moisés nos dá um exemplo magnífico, assim como muitos outros homens da Bíblia. Moisés esteve no Egito, aprendeu sobre a cultura do Egito, ele viu o Egito, mas ele não internalizou o Egito. Moisés não permitiu que o Egito entrasse em seu coração, que a cultura e o sistema de adoração entrasse em seu coração. Nós, como igreja, também vivemos, cada um de nós aqui vivemos esse momento. Nós tivemos longe de Cristo, falo isso quando a gente aceitou Jesus, e tivemos no Egito, e até de uma certa maneira participamos do que havia lá. Mas Deus não permitiu que aquilo fosse impregnado na alma. Tanto é verdade que hoje você e eu estamos aqui. Nós não podemos trazer de lá a cultura. Quando nós chegamos aqui, chegamos a Cristo, nós estamos vivendo um novo momento. E Moisés, chamado por Deus, pelo seu chamado, ele decide ir ver os seus irmãos. Quando o Egito não está no coração do homem, quando a cultura do Egito não está no coração da mulher, há um desejo de querer se aproximar dos seus irmãos, há um desejo de
seu irmão. E Moisés vive esse momento. Ali estava acontecendo o ensinamento de Jeová na vida daquele homem. E olha que ele nem sabia o porquê que aquele desejo brotava em seu coração. A Bíblia diz que quando ele vai defender o hebreu, que o egípcio estava massacrando ele, e ele vai lá pelo desejo de querer libertar aquele irmão dele, de livrar da opressão, ele mata o egípcio. A Bíblia diz que ele não entendia o que estava para acontecer. Ele não entendia que a partir dali Deus estava levantando ele como um libertador. E o rei do Egito descobre, e ele tem que fugir. E ele vai para Midian, no deserto. Lá começa o processo. Agora começa um novo momento na vida de Moisés. Aonde, quando ele chega no deserto, ele tem um encontro com Deus. E quando ele vê, todos conhecem essa história, quando ele vê a sarça ardendo em fogo, mas não se consumia, ele tem o desejo de querer ir lá. Quando ele vê algo que, embora ele não entendesse ainda, mas era algo de Deus, ele sentiu o desejo dentro dele de querer ir lá, de se aprofundar. Mas Deus disse para ele: Moisés, calma aí. Calma aí, que você está aprendendo agora, o processo está começando agora. Primeiro tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está pisando agora é santo. Ainda estava utilizando, posso assim dizer, as sandálias do Egito. E Deus, naquele momento, figurando eu, dizia para Moisés: eu não quero nada do Egito. Você aprendeu a cultura porque você vai precisar lá na frente, por tudo que eu vou fazer, mas eu não quero nada em você do Egito. Não devemos trazer nada de lá. E se há alguma coisa que acaba desviando muitas vezes o nosso caminhar, o nosso pisar, então tire as sandálias e pisa no lugar santo, e você vai ver as coisas acontecer. Moisés está agora no momento de conhecimento de Deus. Ele estava agora chegando próximo de Deus. Agora Deus estava se revelando a ele. Ele ia começar a entender agora o mistério. E nós vamos ver. Mais lá na frente, Deus começa a falar com Moisés e diz: olha, eu vou te levantar como libertador. Agora Moisés vai viver outro momento da sua vida. Momento esse que nós vivemos muitas vezes. Quando Deus conversa com Moisés e mostra tão grandiosa a missão que tinha na vida daquele homem, ele começa a dizer: Senhor, mas como é que o Senhor vai me enviar? Eu sou pesado de língua, nem falar direito eu sei. Mas Moisés era um poliglota, meu irmão. Como é que não sabia falar direito? Ele estava falando a respeito de sua capacidade. Ele estava olhando para ele e dizendo assim: Deus, eu não sou capaz de assumir tão grande obra. É o que muitas vezes nós nos colocamos, é a posição, é o momento que nós nos colocamos, de dizer para Deus: Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não consigo. Deus, eu não vou conseguir caminhar desse jeito. Mas a palavra de Deus para Moisés foi exatamente falando sobre a boca dele. Quem foi que fez, Moisés? Quem é o teu dono? Quem é? Sou eu. Tu não vai sozinho não. Tu apenas faz aquilo que eu estou te mandando. Eu vou dar contigo, rapaz. É o que nos dias de hoje temos que nos posicionar. Acabar com esse momento que vivemos de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. É verdade. É bem verdade isso. Mas o Deus que lhe chamou e lhe escolheu, isso Ele pode. Ele
nossa vida e nos usar como um instrumento poderoso nessa terra. Assim nós venhamos abrir o coração e deixar o Espírito Santo operar. A história de Moisés continua. E Moisés vai aprendendo com Jesus dentro dos momentos em que ele está vivendo. Cada momento que ele vivia, ele aprendia alguma coisa, ele trazia algo. E isso era como um tijolo na vida espiritual de Moisés. Ele vai montando um, vai colocando o outro, vai colocando um, vai colocando o outro. Daqui a pouco está uma estrutura espiritual, uma experiência tão profunda, que ele vai chegar no que nós vamos ler. A nossa vida são momentos. Mas você não pode passar desses momentos sem aprender alguma coisa. Irmão, mas o momento que eu estou vivendo é muito difícil. Eu tenho fragilidades terríveis. Eu luto contra o meu pensamento. Eu luto contra os meus desejos. Eu luto contra o meu coração. Talvez você não entenda, mas esse momento que nós chegamos a viver é um treinamento de Jeová. É para que se cumpra Marcos 8,34. Quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É exatamente aí onde Jesus está trabalhando. Irmão, quanto mais você diz não, mais você fica forte. O exemplo é, digamos que tem uma parede diante de nós e ela é móvel. Ela vem fechando, certo? Ela não vem com tanta força, mas você põe a mão nela e você coloca a força para que ela volte, certo? E essa parede ela põe mais força para vir, e você põe mais força, e assim fica nessa guerra. Alguém vai ter que vencer. Irmão, é lógico que a parede vai vencer, de jeito nenhum, porque quando a sua mão está lá, a de Jeová está junto com você. Sabe o que eu quero dizer com isso? A cada luta, a cada momento que você vive, você demonstra mais força. Se você passou por uma luta e teve que colocar uma determinada força para vencer, se vier outra luta maior, você vai ter que colocar também uma força maior. E isso vai aumentar os seus bíceps espirituais. Vai chegar um momento em que você vai estar forte. Não, irmão, mas eu sou fundado. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. E a Bíblia diz que na caminhada de Moisés, nos momentos de Moisés, ele chega em outro, pastor Oscar, muito interessante, que muito nos ensina. Ele está conduzindo o povo de Israel, quando de repente uma nação se levanta contra eles. E isso depois de ter passado o Mar Vermelho e todas as coisas. Já estou falando após o Mar Vermelho, após o milagre. Quando ele vai, uma nação se levanta contra Israel, uma nação chamada Amaleque. Essa nação vem no momento em que Israel estava lutando para se firmar. E quando Amaleque vem, a Bíblia diz que Moisés chama Josué e os outros e diz assim: ó, vocês vão para o campo de batalha. Eles estão vindo aí, pode até ser grande, mas olha, escuta, vai para o campo de batalha que eu vou subir o monte, e lá de cima eu vou interceder por vocês. Moisés agora estava vivendo um momento em que ele ia expressar a autoridade de Deus na vida dele. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando a mão dele estava levantada, o povo estava vencendo. Mas quando as mãos dele baixavam, o povo começa a descer. E aí a Bíblia diz que dois homens são de lá, Arão e Ur. Moisés está vivendo um momento em qual ele expressa a autoridade de Deus na vida dele, mas chega um momento em que ele sente os seus braços fraquejar, porque não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Todos nós temos nossos momentos de fragilidades, irmãos. Tem momentos que conseguimos levantar as mãos e expressar a autoridade, mas tem momentos que essas mãos também baixam.
a união. Moisés agora está vivendo o momento em que ele começa a dar valor ao próximo, aos seus irmãos, aquele que está do lado. Porque com certeza ele estava lá com os braços já baixando, e aqueles homens chegam, pegam um do lado do outro e dizem assim: peraí, Moisés, tu está só não, rapaz. Tu está só não. Eu estou contigo aqui, eu vou ficar um do lado do outro. Você está entendendo, irmão? Esse momento de Moisés era para que ele conseguisse enxergar aqueles que verdadeiramente estavam do seu lado. Lógico que eram todos, mas dois eram mais próximos. Tem pessoas que acham que você ter amigos mais próximos é errado, é divisão, é separação. Irmão, não. Não é pecado você ter aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Não é pecado. E ali Moisés começa a entender esse momento. E Amaleque é derrotado pela união que houve naquele momento. Moisés agora em uma oração ali conversando com Deus, ele fala para Deus: olha, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ter um contato maior, mais próximo com o Senhor. E Deus vai se agradando daquela conversa. E ele chega a dizer para Deus: Deus, eu quero ver o Senhor. Eu quero Te conhecer mais. E quando chega no versículo 16 assim, ó: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos Teus olhos, eu e o Teu povo? Acaso não é por andares Tu conosco e separados seremos, eu e o Teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e Te conheço por nome. Jó, ele disse assim: eu Te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu Te conheço pessoalmente. Depois de uma experiência profunda, depois de uma experiência dolorosa, ele entende que era momento de buscar a Deus, de querer conhecer mais de Deus. E aqui no caso de Moisés não é mais profundo, porque Deus diz assim: eu vou fazer o que Tu está me pedindo. Tu quer se aproximar mais de mim, eu vou te ajudar. Eu serei contigo. E eu vou te dizer uma coisa: eu te conheço pelo teu nome. Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu tenho intimidade contigo. Eu quero intimidade contigo também. Deus permite Moisés chegar tão próximo. Tudo por causa, depois de tantos momentos de vida, depois de uma experiência tão profunda com Deus, ele entende que ele tinha que buscar uma aproximação maior. E foi exatamente isso que tocou o coração de Deus. Foi exatamente isso. Não basta vivermos os momentos, aprendermos também algumas coisas. Vim para a igreja já há tanto tempo, mas não querer conhecer Deus profundamente. Não adianta querer conhecer Deus só em partes, só no ouvir falar. E quando eu digo no ouvir falar, é só nas pregações, irmão. Não adianta estar só ouvindo pregação, entende até a verdade, mas não tem o seu particular com Deus. Cada um dos irmãos que é cristão tem que ter
particular com Deus. Levante um altar na sua casa. Levante um altar e comece a buscar a Deus. Pedir a Deus que manifeste a sua glória. Que você venha conhecer mais a Ele. E aí você vai ver, meu irmão, como Deus vai trazer coisas grandes. E vai nascer no nosso coração tudo aquilo que nasceu no coração de Moisés. O desejo de fazer, por exemplo, a obra de Deus. E quando digo a obra, eu não falo só de igreja não, eu falo da obra particular principalmente. Nós vamos ter o desejo de orar pelas outras pessoas. Nós vamos ter o desejo de ver uma família abençoada, estruturada, e todas as outras coisas que nascem no coração do crente quando ele se aproxima de Deus. Então nessa noite, através dessa reflexão a respeito da vida de Moisés, vamos subir o monte da santidade de Deus. Ali Moisés, ele subiu um monte mesmo de pedra, mas o monte também representa exatamente o que eu falei: um altar particular, um altar para buscar a Deus. E aí você vai ver grandes coisas acontecer na sua família, na sua vida, e principalmente também na vida de outras pessoas, porque essa glória ela é transferida também para outras pessoas. Amém, irmãos? Então vamos fazer a oração de Moisés. Senhor, me mostra a tua glória. E com certeza Ele vai fazer, assim como Ele fez com Moisés, e assim como Ele fez com muitos outros na Bíblia, se a gente for ler. Com certeza Deus vai fazer. Que essa palavra, a palavra, o ser humano é cheio de falha, irmão, cometemos erros, mas é a palavra, é o que você ouviu hoje aqui, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça, a misericórdia de Jesus Cristo nosso Senhor, o poder, a unção, a presença do doce Espírito Santo esteja sobre a igreja para todos sempre. Quem crê assim diga amém. Vai em paz em nome